Boa noite, bem-vindos, pessoal que está nos acompanhando pela internet. Que todos nós, sob os auspícios dos nossos mentores espirituais, possamos nesta noite adquirir mais conhecimentos que possibilitem a nossa melhora interna lá fora, vivenciando no dia a dia aquilo que aqui aprendemos, que nada mais é do que o Evangelho redivivo que a doutrina espírita veio trazer para nós. Então, e nesse caminho evolutivo nosso, de seres imperfeitos que somos, erramos, falhamos, faz parte. E entre erros e acertos, nós podemos acumular situações que precisam ser resolvidas, porque se não as resolvermos aqui, iremos ter que resolver no mundo espiritual e em outras encarnações. Mas, com o conhecimento que nós temos, aprendendo no dia a dia, nós temos todas as condições de refazermos as nossas caminhadas aqui, enquanto estamos na matéria. Não é admissível mais nós, conhecedores da terceira revelação, que é a doutrina espírita, acumularmos culpas e remorsos e perdermos a nossa oportunidade valiosa, que é esta nossa mais importante encarnação de todas as nossas que já tivemos, porque estamos vivenciando o limiar de um novo mundo chegando, um mundo de regeneração. Esse é o nosso objetivo. Não podemos perder tempo. Precisamos aproveitar todas as nossas oportunidades. O mundo é difícil? É. Situações adversas irão ocorrer? Sim, faz parte. Erraremos? Sim. Mas o objetivo é não repetir os mesmos erros. É limparmos a nossa alma de situações aflitivas, trazidas pelo peso da culpa, do remorso, impedindo-nos de viver. Então falaremos um pouquinho hoje a respeito do remorso e do arrependimento, mas que são baseados, para quem quiser depois acompanhar nas obras de Kardec, da codificação, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 990 até 1002, vai falar muito a respeito da expiação e do arrependimento. E lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 1, da primeira parte, capítulo 7, nós vamos ter lá o Código Penal da Vida Futura, que vai trazer também para nós essas explicações. O espírita, aquele que está caminhando, aprendendo a doutrina espírita, eu acho que vale a pena nós termos em nossas casas os 5 livros da codificação, para que a gente possa acompanhar, para que vocês não acreditem só no que estão ouvindo. Duvidem do que eu estou falando, duvidem, mas procurem ler, conhecer, para ver se estou falando realmente de acordo com a doutrina. Isso é muito importante. Nós temos que formalizar a nossa convicção. Isso é muito sério. Não podemos ser só levados como carneirinhos sem saber porquê. Precisamos entender o porquê e o para quê. Então, é a teoria que eu falo da descrença. Descreem e vão até que a convicção chegue até vocês, de uma forma clara e objetiva. Então, falaremos um pouco, para chegarmos então no remorso, nós temos que verificar, seguindo esse roteiro aí, vamos falar um pouquinho da culpa, que é onde nasce o remorso. Falaremos sim do remorso, do arrependimento. É a mesma coisa, remorso e arrependimento? Veremos. Só arrepender-se estaremos salvos? Qual a visão espírita desse assunto? Então, a nossa pequena palestra vai versar sobre esses temas aí, para a gente sair daqui com o mínimo de conhecimento, para olharmos para dentro de nós,
nos termos lá da questão 919, né, de Santo Agostinho, o autoconhecimento, olhar para dentro de nós, verificar. Não devemos ter medo, não devemos camuflar a nossa culpa, nosso remorso. Temos que pôr para fora e verificar e acertar. Então, seguindo, nós vamos perguntar: o que é culpa? Culpa é a consciência de um erro cometido através de um ato que provocou algum prejuízo material ou moral a si mesmo ou a outrem. Então, tudo aquilo que nós chegamos, bateu, dá aquele sentimento. Eu prejudiquei a mim ou a outro, e vem esse sentimento de culpa. Mas tem uma coisa interessante. A culpa tem dois aspectos que nós vamos ver lá. A culpa saudável e a culpa patológica. Que seria a culpa saudável? É aquela que nos leva ao arrependimento sincero e que, embora revestido de dor, impulsiona o ser à reparação. Errei. Puxa vida, errei. Mas, ao mesmo tempo, fala, eu tenho que dar um jeito de acertar isso aí. Eu me arrependo disso que é errado. Esse é o caminho saudável. E depois nós temos a culpa patológica. É aquela que tem como resultado apenas o remorso. Num pensamento em circuito fechado, no qual o ser acredita erroneamente que, ao sentir a dor repetida, está pagando pelo mal cometido, resgatando seus débitos. Que só o sofrimento, aquela culpa, ele está resgatando. Será que é isso, gente? Será que só sofrer por sofrer é o ideal? Como seres inteligentes que somos, que sabemos, que conhecemos o âmago da doutrina, a livre escolha, a lei de causa e efeito e a reencarnação, será que está certo isso? Só o sofrimento? Eu vou passar a minha vida inteira, fiz algo errado, me culpei por aquilo e vou remoer aquilo o resto da minha vida, porque eu vou estar quites com Deus, com o meu sofrimento. Será que Deus quer que nós soframos toda a vida de encarnados? Será que é isso mesmo que é? Qual o sentido da vida, então? Voltaremos a errar e sofrer só isso? A filosofia espírita diz que não. E nós todos somos filósofos. Nós temos que questionar isso. Por que e para que estou sofrendo? Se eu errei, se eu magoei, se eu me magoei, por quê que eu tenho que só sofrer? Vamos tratar disso aqui hoje. Verificar que tem muitas nuances da culpa, muitas fugas que nós temos de encarar a realidade e não estamos resolvendo, estamos perdendo uma oportunidade de ouro para seguirmos adiante. Jesus veio não para os sãos, veio para os pecadores, todos os pecadores, para mostrar da capacidade que nós temos de reagir, de mostrar que somos capazes, sim, de nos melhorarmos. Não importa quando ele disse, vá, estás curado, vá e não peques mais. É aí que entra o arrependimento. Arrepender-se e não repetir o erro. É esse nosso objetivo. É a conscientização. Quando você se arrepende, entra no processo de expiação e reparação, aquele erro não faz mais. Se você fica só no remorso, só sofrendo, você vai repetir. Acaba se repetindo, sofre, já estou sofrendo, não vou sofrer, e vai aumentando o sofrimento, errando sempre, e cada vez mais aumentando mais e deixando de viver, tornando pessoas amargas, tristes, melancólicas. Não é esse o objetivo. Seguindo, então, qual seriam os caminhos da culpa? O primeiro passo é negar. Eu não me culpo. O que é essa negação?
essa transferência. A pessoa não assume, ela mescla, acha que não prejudicou ninguém, não se prejudicou, mas o seu inconsciente está cobrando. E ela está abafando, está tapando como se fosse o sol com a peneira. Então, fuga ou negação. Muitos acontece isso. O que seria isso? Esse caminho é aquele olhar para a isenção de culpa e não tem responsabilidade alguma. Você tira a sua responsabilidade. Quando se nega a culpa, nós fugimos para a dependência, para os vícios e para os comportamentos projetivos. Eu nego, mas de repente, quando eu bebo, eu fico bem. Eu já achei uma muleta. Quando eu converso com alguém, fico na dependência, isso aqui, aquela pessoa é culpada, eu estou dependendo daquilo, ou estou me apoiando naquilo, ou estou projetando a culpa para outras pessoas. É uma projeção. E não estamos assumindo a responsabilidade. Estamos maquiando algo que irá devagarzinho, brotando dentro de nós, nosso inconsciente, e vai chegar no consciente, às vezes, com depressões, crise de ansiedade, síndromes do pânico, doenças psicossomáticas, esse acúmulo de negatividade que vamos deixando dentro de nós. O outro caminho é não olharmos para a nossa dificuldade e apontamos a dificuldade no outro. Esse ditado é fantástico. Quando A fala de B, sabe-se mais de A do que de B. Você sabe mais dos outros do que de si próprio. Você joga para lá, como se tivesse resolvido. Você está transferindo a responsabilidade daquela situação. Eu fiz isso porque aquela pessoa fez, mandou fazer, ou fez e está tudo legal, eu fiz também. Ela que é culpada. Então, se eu errei, ela que é culpada. Porque ela fez, esquecendo que nós temos o livre-arbítrio de escolha. Nós sabemos da nossa vida. Ninguém é culpado pelos nossos atos, a não ser nós mesmos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não tem como escapar disso. Então, essa procuração de darmos aos outros a responsabilidade de situações não resolve. Não resolve. Estamos aprofundando as nossas dificuldades que deverão ser, numa hora, terão que ser redimidas. Se não for nesta, será em outras existências. Então, muito cuidado para que a gente possa entender a vida. Veja bem, nós não podemos esquecer dessa pessoa que encontramos todos os dias no espelho. Precisamos olhar para essa pessoa com muito carinho, que essa pessoa pode ser imperfeita, mas está a caminho da perfeição. Que essa pessoa é muito importante na nossa vida, muito importante, com erros e acertos, porque essa pessoa que enxergamos no espelho todos os dias é filho de Deus, merece e pode ser feliz, mas está transferindo responsabilidades. Essa pessoa não está se amando, não está se perdoando, está sofrendo. Mesmo que negue o sofrimento, está em sofrimento, porque o teu íntimo está fervilhando e ainda não chegou a um caminho. Então, estamos aqui para quê? Para encontrar caminhos, para seguir adiante. Não podemos ficar presos ao passado, seja ele bom ou ruim. Foi, não é. O que está sendo é agora. A construção do amanhã está sendo feita hoje. Essa é a importância da nossa vida, o hoje, aqui e agora. Porque não sabemos até quando estaremos aqui. E depois nós temos o caminho correto, assumindo a responsabilidade. E não adianta negar, não adianta fugir, não adianta transferir responsabilidades. Nós temos que assistir. Aí, quando nós assumimos a responsabilidade, nós ainda temos duas opções. O caminho do remorso e o caminho do arrependimento. O que é isso? O que é remorso? O que é arrependimento? Vamos ver. O que seria o remorso? Remorso é um estado de alma que nos faz remoer o que fizemos de errado.
aquilo fica martelando 24 horas na nossa cabeça. Errei, por que eu fiz aquilo? Errei, e fica remoendo, mostrando as nossas falhas e os nossos deslizes em relação à lei natural. O que é a lei natural, gente? A lei de Deus. A lei da responsabilidade. O meu direito vai até quando começa no meu próximo. Significa, então, a inquietação e o abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falta e um erro. Então, é o primeiro passo. A culpa, nós sabemos, aprendemos, vocês não vão esquecer mais. Tem a culpa saudável, é aquela que nós automaticamente, nós pulamos o remorso e já vamos para o arrependimento. E a culpa patológica é aquela que é isso aí, nada é nada menos que ela desabrocha no remorso. E fica o sofrimento pelo sofrimento. Então vamos verificar, será que isso vale a pena? Só o remorso? Um dia, se nós não fizermos agora, um dia nós vamos ter que arrepender. Aí a pergunta que eu faço para vocês, uma lembrança. Por que reencarnamos? Não é porque erramos e precisamos evoluir? Por que soubemos que erramos? Porque arrependemos. Então, quando nós nos arrependemos no mundo espiritual, onde estará a expiação? Na reencarnação, nós voltamos. Deve ser a pergunta 1997, mais ou menos por aí. Vocês vão ver lá o arrependimento no mundo espiritual. Nós pedimos para voltar, para nos acertarmos. Agora, por que esperar? Estarmos do lado de lá, passando toda aquela problemática, para cair a ficha, para nos arrependermos, se nós podemos fazer aqui, agora, enquanto estamos aqui. É eu que estou dizendo isso? Não. Foi Ele, Cristo. Quando você foi deixar a oferenda lá no altar, se você tiver algo contra alguém, vá lá, reconcilie-te com eles, depois você volta. Deixa aqui, vai lá, reconcilie-te e volta. Ou seja, arrependa-se, perdoe-se, perdoe, peça perdão, reconcilie-te contigo e com todos. É isso que Cristo quis dizer. Aí sim, traga a sua oferenda. O que é essa oferenda? É exatamente a nossa evolução. Vamos receber isso aqui com a nossa evolução, porque estamos domando o nosso orgulho. E, às vezes, nós vamos ver aqui que o remorso nada mais é o caminho do orgulho. Como que eu vou pedir perdão? Como que eu vou acertar? Eu não posso, eu tenho uma posição social que não me permite fazer isso perante a sociedade. E vale a pena? Então, esse é o remorso. Consequência da culpa patológica, que virou aquela doença. E quantas pessoas estão aí presas a depressões terríveis? Porque a depressão, nada mais, nada menos, se liga ao passado, como a ansiedade ao futuro. E às vezes a pessoa é depressiva e ansiosa. Acontece muito, presa ao passado e com medo do futuro. E esquece de viver. Esquece que a roupa suja que está lá dentro está se acumulando. E precisa de algo, um vanish para tirar, fazer propaganda do vanish, para tirar as nódoas, colocar de molho para tirar isso aí, e é isso aí, olhar para dentro e seguirmos adiante. Então, vamos ver. Eu pergunto, o caminho do remorso, então, é saudável? É isso que precisamos? O que podemos dizer a respeito? Não, não é um caminho saudável, só remoer, só ficarmos no remorso. Por quê? Porque é o caminho do orgulho, exatamente. Quem está com remorso, remoendo, é orgulhoso. Ele não quer dar o braço a torcer, que precisa fazer algo, que precisa reparar, que precisa expiar de alguma forma. Não, e é um orgulho. Prefere sofrer, porque acha que sofrendo só pelo sofrer, está se redimindo perante o universo, perante Deus, perante a tudo. Está em harmonia, não está em harmonia.
Está simplesmente mergulhando cada vez mais em trevas, porque o pensamento obsessivo de remorso, de culpa, atrai energias negativas, de espíritos trevosos ainda, trazendo mais energia negativa e fazendo aquela bola de neve. Então, não é um caminho necessário, é um caminho de escolha. Você escolhe. Eu escolhi sofrer, escolhe. Porque se você não quer se arrepender, não quer reparar, você escolheu sofrer. E não vale a pena isso. Então, é um tipo de escolha negativa, escolher esse sofrimento. Isso aqui é bom falar, gente, para dar um chacoalhão em nós, que às vezes nós guardamos coisas que precisam ser resolvidas. E a pessoa faz uma mágoa para você, lá atrás você guarda. Não. Se alguém fez algo que te fez mal, mas essa pessoa às vezes não sabe que te fez mal, e você guarda aquele ressentimento terrível que vimos aqui, e esquece de falar para a pessoa, eu não gostei disso aí, você fez mal. E a pessoa às vezes, uma brincadeira de mau gosto que fere, mas a pessoa não sabe que feriu, e a pessoa guarda isso aí por dezenas de anos. Em marido e mulher acontece aqui, depois quando briga lá na frente, fala, 20 anos atrás, naquele Réveillon daquele lá, você falou aquilo para mim, você está vestindo essa roupa, e por que você falou isso para mim? Eu não sabia que eu falei isso aí, por que você não falou na época? E guardou aquela raiva para a vida inteira. E esse remorso está fazendo mal, porque ele não foi digerido. A gente precisa saber isso aí. A alma orgulhosa fica presa no passado e entra em depressão. Porque uma pessoa que fica carregada de culpa, de remorso, ela não pode ser feliz. Ela está trazendo doenças, trazendo mais negatividade, e a vida vai virando uma bola de neve de negatividade. O caminho do remorso determina a autopunição. Então a pessoa está se punindo, ela não se perdoa e está se punindo. O indivíduo fica preso na sua própria dor, se autopunindo. É isso que Deus quer para nós? Muitos se comprazem apenas em se admitirem culpados e acham que, ao se dizerem culpados e menosprezarem a si mesmo, estão se redimindo daquilo que fizeram ou minimizando suas dificuldades. Se eu estou sofrendo, Deus está vendo que eu estou sofrendo. Como o meu sofrimento é bom para Deus. Como diz aquela reza lá da igreja, né? Minha culpa é minha máxima culpa. E assim as pessoas vão se culpando e ficando cada vez menores. Peso nas costas. É isso? Então, gente, essa frase é lapidar. Presta atenção. Felicidade não decorre do reconhecimento da culpa, mas da reparação do mal. Só reconhecer e sofrer não resolve. Então, aprendemos, culpa, remorso, não é o caminho saudável, precisamos pôr para fora, resolver essa situação. Muitas das situações depressivas e amarguras são de culpas não resolvidas, que precisam ser resolvidas em algum momento. E o momento é enquanto estivermos aqui na Terra. Porque com o desencarne as coisas ficam mais difíceis. E carregamos algo que vai ter que resolver nas próximas encarnações, sendo que nós podemos resolver nesta encarnação. Isso que é importante a gente pensar. Aí sabemos que não é saudável o remorso. Então, o que seria o arrependimento? É o sentimento de pesar causado por violação de uma lei ou de uma conduta moral. Resulta, olha que legal, na livre aceitação da expiação e na disposição de evitar futuras violações. Eu errei, expiarei por isso e vou reparar, e esse erro não farei mais. A pessoa aborta, a menina faz um aborto, ela carrega essa culpa.
um tempão. Ninguém sabe, só o aborteiro e ela, mas a culpa está dentro, carregando aquele peso. Vai perder a encarnação inteira, vai entrar em choque com todos aqueles espíritos que foram abortados e trazendo aquela tragédia. Por quê, gente? Se pode, errei, o que eu posso fazer para expiar? E o que eu posso fazer para reparar essa situação? Vamos viver. Errei, quero pedir perdão àquele espírito que eu abortei, que eu assassinei, mas eu não tinha, por N situações, mas eu não quero mais. E me proponho a expiação, a reparação, quer dizer. Como reparar isso? Pondo-se à disposição para receber esse espírito de novo. Ou receber um outro, se não puder vir por aquela, que venha por outra barriga, adote, vai fazer coisas boas. Esquece, vai fazer o bem. Veja aí, gente. Aceitação, só nós tiramos essas negatividades fazendo o bem. É a única coisa que cobre a multidão de pecados, como diz Pedro, o amor, é o bem. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, é esse o sentido do arrependimento. Errei, sei. Nós vamos saber o que é expiação, como funciona a expiação, quanto tempo dura a expiação, por que da expiação. Nós vamos sair daqui hoje gabaritados para fazer uma mudança na nossa vida, para modificarmos a nossa vida de uma forma tranquila e serena. Todos nós vamos sair de casa, vamos depois, aqueles que ainda quiserem, vão lá na questão 990 a 1002 do Livro dos Espíritos, está muito didático lá. Vão lá, quem tem o livro Céu e Inferno, vai na primeira parte, capítulo 7, vamos ver lá o Código Penal da Vida Futura, que dá um roteiro da vida que a gente vai fazer, tudo que temos que fazer para nos reequilibrarmos enquanto aqui estivermos. Porque se não fizermos aqui, vamos ter que fazer lá e voltar para resolver aqui. A critério. Quanto tempo nós perdemos nas encarnações passadas para hoje nós estarmos aqui, gente? Nós já ralamos muito na vida. Quantas? Centenas de reencarnações? Ou milhares? Batendo cabeça, fazendo de tudo quanto é tranquinagem possível nós já fizemos. Agora hoje, quer dizer, já estamos numa casa espírita. Olha que bênção que nós estamos tendo. Nesse limiar da nova era, nós falando de espiritualidade, de ligação, falamos que somos herdeiros de nós mesmos, que nós construímos o nosso futuro a cada dia. Esse é o nosso objetivo, espiritualidade, ligação direta com o Criador, porque são centelhas dele, pequenas centelhas. A vida não se resume só aqui na Terra. Passa muito rápido, a juventude, a beleza física, tudo acaba. Mas a essência espiritual, a beleza espiritual, essa só se aprimora. Quanto mais vivemos, mais belos nós somos intimamente, podemos ser. Não só prendendo a aparência física, isso não vale nada. O que vale é o que somos, não o que temos. Então, essas coisas que nos motivam a ir em frente. Então, partimos daí e vamos perguntar que então o caminho do arrependimento é o caminho natural? Sim, é um natural, porque ele nos coloca na trilha da reparação e seguimos adiante. O arrependimento é o caminho essencial para nós. Todos que entram em contato com a sua culpa deverão passar por ele. Então, aí sim, erramos, assumimos a culpa, partimos para o arrependimento. O arrependimento, então, podemos dizer, é filho da humildade, como o remorso é filho do orgulho. Porque nós admitimos, engolimos nosso orgulho e falamos, eu errei, não quero errar mais, mas errei, e daí? É isso, nós estamos humildemente, assumimos que somos falíveis, que erramos, mas esse erro não queremos fazer mais, esse é o nosso objetivo. É aquele movimento de se olhar para trás e dizer, poxa, não fiz o que devia, o que podia,
o que era justo, o que era adequado. Não fiz aquilo que sabia, mas sou filho de Deus. Caio e levanto, começo e recomeço. Sigo em frente e agora em direção da reparação, de buscar e ofertar o bem onde fiz o mal. É o nosso objetivo. Fazer o bem. Se não foi direto a pessoa que ofendemos ou não, que fazemos o bem a outrem. Não interessa. O interessa é que nós mudemos o patamar das nossas ações e tenhamos consciência que aquilo não fez bem, nem para mim e nem para o outro. É essa consciência que nós devemos ter de seguir. Não está legal. Agora, o que eu fiz no passado, já fiz. Não tem mais. Não tem como mais lá pegar. Como diz Chico, né? Você não pode voltar e refazer, mas você pode começar agora e fazer um novo final. É esse o objetivo do arrependimento. Recomeçar agora para um novo final. Esse é o objetivo nosso. Nada de ficar preso ao passado. Carregar essa culpa insolúvel, gente. É masoquismo puro. Trazer esse sofrimento para dentro de nós. Para quê? Nós somos capazes de sermos o mínimo felizes nessa terra ainda. O que é a felicidade possível? Paz interior. E como vamos ter paz se estamos presos à negatividade do passado, a um erro que nós fizemos lá atrás, carregando conosco isso? Como vamos ser? Praticamente impossível. Então agora nós temos a capacidade de dizer qual a diferença entre remorso e arrependimento. São associados. Muita gente pensa que uma coisa é a mesma coisa. Não é. Remorso é um sentimento em que o ser mergulha no sofrimento. E o sofrimento não faz crescer, não faz nada. É sofrer pelo sofrer. Então, é o sentimento. Já o arrependimento demanda vontade. Eu quero me modificar, eu quero reparar. Então, é a consciência dolorosa de uma falta passada, somada à vontade de evitá-la daí em diante, e, se possível, repará-la. É aí que está. Remorso, sofrer por sofrer. Arrependimento, assume, errei, quero reparar. Não vou errar mais. Pronto. Por que sofrer eternamente? As pessoas às vezes têm dificuldades de externar essas culpas passadas. Gente, a psicologia está aí, apta para fazer essa terapia. As casas espíritas têm um aconselhamento fraterno, onde existem pessoas para ouvir e encaminhar essas pessoas, mostrar o caminho para se abrirem, para aprenderem a olhar para dentro de cada um, verificar, colocar para fora. Tudo tem jeito. Basta aquela palavrinha mágica, vontade. Não podemos esquecer disso. Depois de tudo sair, lá no Código Penal da Vida Futura, no item 16, vai nos dar o caminho para repararmos, para eliminar essas deficiências nossos erros, que passa pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. Precisamos, então, essas três fases fazem parte dessa situação. Erramos. Então, vamos ter que arrepender, conscientizar, expiar. Então, o que seria expiação? De uma forma bem didática para a gente aprender. Entre o arrependimento e a reparação, existe um tempo que pode ser mais ou menos longo, dependendo tanto do esforço do indivíduo quanto das circunstâncias. Mais ou menos longo. Tem expiações que duram séculos, milênios. A literatura espírita traz. As pessoas ficam amarradas 200, 500 anos no mundo espiritual, em sofrimento diário e constante, expiando,
culpa. Mas por que isso, gente? Pelo orgulho do remorso. Por que não? Então, situações, a nobreza de antiga, a gente vê muito isso aí, as psicografias, a posição social não me permite fazer isso. E vão passando o sofrimento. Agora, nós temos conhecimento agora. E aí? O que queremos para nós? Uma vida de passar alguns séculos no umbral, amargurados em sofrimento? É a pergunta. Ou queremos seguir adiante, cada vez mais, assumindo que erramos, vamos assimilar essa expiação e, se possível, reparar. Então, pode ser longo ou breve, depende de cada um de nós, a expiação. Esse tempo, chamado de expiação, é o período em que o indivíduo está desconfortável perante a lei divina, muitas vezes sentindo-se em sofrimento. Sente que eu preciso fazer algo, eu machuquei, me feri, eu preciso fazer algo. E aquela expiação, aquele sofrimento é uma expiação. Mas nós aprendemos que sofrer por sofrer não resolve nada. Então o que precisamos fazer? Aí chegou, porque sentindo-se em sofrimento, porque tomou a consciência do mal realizado, fez o mal, mas ainda não consegue realizar o bem. Então, você sabe que fez algo errado, mas como fazer isso? Então, até a reparação, fica essa expiação. É um sofrimento que já passou pelo arrependimento, mas ainda eu preciso canalizar a minha vida para o bem. De alguma forma fazer o bem, para que as coisas quite esse débito. E todos nós temos capacidade, aqui na Terra, com o conhecimento que temos, de passar por essas fases e torná-la, essa expiação, o mais breve possível, para a gente começar a entender. Aí chegamos na reparação. Olha que legal. Tudo nós temos o remédio, a prescrição certa, basta a palavrinha mágica, vontade. Essa palavra Kardec usa em todas as obras dele, da vontade, que é o exercício do livre-arbítrio para o bem do ser. É esse. Eu quero, eu posso, eu consigo. É isso que a gente precisa ter. Então, o que seria a reparação? Então, quanto mais o indivíduo se conecta ao bem realizado, à caridade, ao amor ao próximo, mais fortalece a sua vida, mais cresce. Por quê? Porque as próprias culpas, verdadeiramente, só se apagam da nossa consciência quando temos tanto orgulho do bem realizado, ou seja, orgulho no sentido benéfico, quanto a alegria de constatar quanto sofrimento gerou a culpa, quer dizer, quanto bem você faz. Então, eu citei o exemplo do aborto, da menina que fez, depois ela canaliza a sua vida a fazer o bem. Ajudar crianças, ajudar mães, mãe solteira, fazer algo útil. Nada mais é do que a transformação moral das pessoas, que usa-se do sofrimento, usa-se do erro e dá uma reciclada na vida e redireciona a sua vida para o bem. Nós estamos quitando essas coisas que às vezes só seriam nas próximas encarnações. Se nós podemos, é a mesma coisa do aluno, se ele pode passar direto, por que ficar de dependência? Para passar direto, vamos estudar, fazer. Ah, não, deixa DP, no fim tem 12 DPs. Não consegue tirar nunca, aí vai fica 15 anos na faculdade. Precisa ser jubilado às vezes, e não consegue. E nós temos esse negócio, sempre deixar para depois. Acabou-se o tempo urge. Agora não dá para brincar mais não, porque a Terra está indo, está começando a sua evolução. E nós, se não acompanharmos,
Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Vamos para outra. É a pergunta que eu deixo para vocês pensarem, analisarem. Em outras palavras, quando a balança da vida se equilibra, a gente sente que pode seguir no outro movimento. É natural. Quando reequilibramos, eu estou em paz com a minha consciência. Errei, assumi que errei, me arrependi daquele erro, expiei que o sofrimento veio, mas ao mesmo tempo eu achei, entendi, fui guiado para a reparação. Se não pôde para aquele, mas estendi a outras pessoas. Ah, aquela pessoa já desencarnou, não tem como. Mas morreu foi o corpo. O espírito não morre. Vamos reconciliar com essa pessoa. Mentalmente. Vamos canalizar o bem para outros. Para os seus familiares. Tem tanta coisa, gente. Mas tanta coisa para ser feita. Que vale a pena. Então a gente pensa nisso. A reparação pode ser feita de N coisas. O que eu vou fazer, meu Deus, para reparar tudo isso? Calma. Entre em contato, respire, medite, peça a intuição dos seus bons espíritos, dos seus protetores espirituais. Senhor, me guie nas melhores decisões para que eu possa exercitar o bem. Ajuda-te que o céu te ajudará. É assim que funciona. Nós dirigimos ao Criador em prece e o Criador nos devolve em inspiração. É assim. Nós oramos e a resposta vem em inspiração, intuição. E assim a gente vai seguindo o nosso caminho. Nada mais, nada menos. E assim, nós estamos chegando à conclusão. Resumindo hoje, aprendemos que todos nós somos imperfeitos. O mundo ainda é de expiação e provas. Todos nós. Perfeito. Somos imperfeitos. Ok? Erramos. Se somos imperfeitos, o erro ainda faz parte da nossa vida. Mas temos a consciência, pelo que já aprendemos, que ferimos algo no universo. Ou nos ferimos, ou ferimos alguém, ou ferimos algo a Deus, de alguma forma, ferimos. Assumimos, errei. Vou sofrer a vida inteira e não vou fazer nada, vou passar a vida sofrendo, para que Deus veja que o meu sofrimento eu sou bonzinho. Deus não quer isso. Não. Errei, não quero mais errar. O que eu tenho que fazer? Eu vou reparar. Eu assumi aquele erro, falha, que eu sou imperfeito. A partir daquela mocinha que abortou, ela assume um compromisso que nunca mais irá abortar. Pronto. Ela colocou, determinou. Assume a reparação. Vou reparar. Então, gente, a consciência tranquila é só com o bem praticado. Quer dizer, um mal só desaparece com o bem que nós praticamos. Então, essa mudança de patamar é que nos forma. E nesse imbróglio todo, é que estamos evoluindo. Cada vez que você assume toda essa sequência, modifica-se, estamos evoluindo. É isso que dá. Então, concluindo, sofrer e lamentar não é evolução. Ponham isso na cabeça. Sofrer por sofrer e lamentar, ai, nossa, eu sofro tanto. Deus está vendo meu sofrimento. Olha só, só percalço na vida. E fica aquela aventura e vem. Mais burdoada vem, lógico, é. Quanto mais eu penso negativo, mais negativo volta. É assim que é a vida. Então, sofrer não é evolução, sofrer por sofrer. Sofrimento não é caminho, é recurso. É óbvio. É recurso. Diante do sofrimento, não devemos cultivá-lo, mas aprender com ele. Por que estou sofrendo? Para que esse sofrimento? Precisa canalizá-lo de alguma forma. É o que aprendemos aqui hoje. Reparação não é sofrer. É ofertar o bem onde existe o mal.
Reparação é ofertar o bem onde existe o mal. Já deu norte para nós, para a gente seguir. Simples assim. A alma que entra no arrependimento sincero segue em direção daquele que foi lesado e busca oferecer reparação de alguma forma. De alguma forma. Precisamos lidar com naturalidade com a vida. A vida é natural. O erro ainda faz parte das nossas vidas. Precisamos entender isso. Agora, quem está só sofrimento, remorso, quem não se arrepende, vai repetir o mesmo erro. Ele passa um pouquinho, já estou sofrendo mesmo, vou fazer de novo. Já está mais uma ferida para o leproso, não vai adiantar nada, né? E adianta sim, vai aumentando a dívida. Para a gente entender. É possível olharmos para as nossas experiências boas ou más, com amorosidade. Não sejamos duros, mas precisamos entender e perceber que estamos a caminho correto. Amorosidade. Ou seja, devemos sim exercitar nosso auto-perdão para seguirmos adiante. Atingiremos nossos objetivos quando sairmos da posição de vítima, saindo da depressão e colocando a mão no arado, porque as conquistas são 1% de inspiração e 99% de transpiração, esforço e dedicação. Mão na massa, seguir adiante. Então, gente, 1 minuto para dizer a respeito do auto-perdão. É muito importante. Se nós não nos perdoarmos, como que nós vamos querer que Deus, através de tudo, o universo, nos perdoe e nos reequilibre? Se nós nos martirizarmos todos os dias porque errei, não. Precisamos sim nos perdoarmos. A partir do auto-perdão que nós vamos assumir a responsabilidade de arrependermos, sabemos que falhamos, que somos falíveis, mas não queremos mais. Então, eu me perdoo. Eu me amo porque eu sou filho de Deus. Posso e mereço ser feliz. Apesar de todas as dificuldades, nós precisamos aceitar a vida de um modo mais tranquilo, amoroso e não mais seguimos as mesmas falhas que nos levaram a essas situações. Esse é o objetivo do remorso e do arrependimento. Espero que todos tenham compreendido e essa diferença, remorso não é arrependimento. Sofrer por sofrer não é evolução, não se esqueçam disso. Sofrer, expiar esse tempo até a reparação, esse sim é o nosso objetivo, de seguirmos adiante. Ok, gente? Que Jesus continue conosco e que todos possam ter uma ótima noite e uma semana muito boa. Que assim seja.